Apesar de eu ficar desconfortável, eu preciso concordar com André Mendonça. Realmente, a lei penal só pode retroagir para beneficiar o réu. Mas a questão das saidinhas não é o único caso. E é por isso que a gente não pode legalizar as drogas. Confira aí comigo. Bom, essa semana a gente teve uma grande polêmica. O ministro André Mendonça, que foi escolhido pelo ex-presidente Bolsonaro para o STF, acabou de dizer que a lei das saidinhas só vai funcionar para aqueles que começarem a cumprir pena agora. Ou seja, o pessoal que já estava na cadeia e que tinha um benefício continua a desfrutar do benefício. Parece que nesse país nada funciona, né? Mas nesse caso, acho que temos que dar o braço a torcer. O ministro André Mendonça pode estar certo. Por quê? Porque existe mesmo um princípio do direito penal que é da retroatibilidade da lei penal. Ou seja, a lei penal ela não pode voltar atrás para prejudicar o réu. E por que isso? Isso não é um princípio básico do direito penal que é utilizado em todos os países democráticos e civilizados que têm um Estado de Direito. Porque senão, imagine só, você cometeu um crime hoje ou nem fez alguma coisa que não é crime. Alguém não gosta dessa coisa que você fez e amanhã ele faz uma lei dizendo que aquela sua ação é crime e você pode ser condenado por uma lei que foi feita depois que você cometeu o crime. Ou seja, pode ser uma lei que foi feita especificamente para alguém, né? Uma lei para perseguir politicamente ou qualquer outra coisa desse gênero. É por isso que a lei penal só pode retroagir para beneficiar o réu. Ou seja, se amanhã alguma conduta que hoje é crime deixa de ser crime, ela vai beneficiar as pessoas que cometeram aquilo que era delito antes da sua promulgação. E esse é um dos argumentos mais fortes da não descriminalização das drogas. Por quê? Imagine que amanhã o tráfico o tráfico, o consumo e o porte de maconha, por exemplo, deixe de ser crime. Todas as pessoas que foram presas, condenadas por esses tipos de crime, a partir de amanhã elas vão ser beneficiadas por essa lei que é mais favorável, ou seja, vão ser soltos, vão ser presenteados por esse princípio do direito penal. O princípio é justo? É. E é por isso que nós não podemos defender a descriminalização das drogas hoje. Imagina todos os policiais, todos os profissionais que dedicaram suas vidas ao combate ao tráfico de drogas, ao combate aos narcotraficantes. Se uma lei dessas passa, todo o trabalho que eles tiveram durante todos esses anos vai ser completamente jogado no lixo. E é por isso que ser contra a criminalização das drogas é uma obrigação nossa hoje. A gente não pode deixar que uma coisa dessas aconteça. Outro argumento que as pessoas sempre usam é que talvez, com a descriminalização das drogas, o tráfico diminui, a violência relacionada ao contrabando de drogas também diminua. O que é uma grande bobagem. O que a gente tem visto hoje é que, por exemplo, 70% do comércio de cigarro, que é um produto legal, ele vem do contrabando, do tráfico internacional. E não é aquele negócio romântico que tinha antigamente, do sacoleiro que ia no Paraguai buscar mercadoria. De jeito nenhum. As mesmas quadrilhas que fazem tráfico de drogas fazem o tráfico de cigarros. E hoje a coisa piorou ainda. No Rio de Janeiro a gente já tem notícias que há fabricação de cigarros em pequenas fábricas ilegais dentro do Rio de Janeiro, inclusive falsificação de bebidas alcoólicas, que é feito pela milícia. As milícias nas regiões onde elas dominam exigem que em festas, bares, restaurantes só se possa comprar as bebidas produzidas por eles ou contrabandeadas por eles. Ou seja, não é uma lei somente que vai resolver o problema do crime organizado. O crime organizado é muito mais complexo e precisa de ações muito organizadas para sufocar as quadrilhas financeiramente e levar os seus líderes e seus soldados à prisão. Sem punição, sem uma desarticulação total dessas quadrilhas, esse problema não vai ser resolvido. Mas, como a gente estava falando do André Mendonça, infelizmente a gente precisa reconhecer que ele não fez nada absurdo. E talvez isso seja uma estratégia, né, para perder o anel e manter os dedos. Porque, afinal de contas, a gente sabe que muitas dessas decisões que são tomadas pelo Congresso estão sendo desfeitas no Supremo Tribunal Federal, no STF. Então, André Mendonça pode ter, de alguma forma, feito uma medida para um meio termo, né? A gente perde aqui nisso, mas mantém a medida. Uma espécie de equilíbrio. Vamos esperar os próximos capítulos. O que a gente viu é que, infelizmente, mesmo nessa questão das saidinhas, alguns juízes já não estão cumprindo
o próprio PL, por exemplo, no caso do exame criminológico. Então já existe aqui, ó, essa outra notícia aqui da Gazeta dizendo que juízes desafiam lei da saidinha e não concedem a progressão sem o exame criminológico. O exame criminológico é que faria a análise dos criminosos e veria se eles têm condições de voltar às ruas. O exame nunca foi extinto, ele poderia ser pedido e era pedido nos casos de criminosos mais graves. Mas os juízes entendem que isso também, a execução desse exame, a obrigatoriedade dele, também feriria o princípio da anterioridade da lei penal e por isso eles estão deixando de aplicar esse princípio em alguns casos. O que para a maioria dos analistas é um absurdo, porque é uma é um procedimento, né? Não é pena, não é punição. O exame é só uma formalidade para que se garanta que aquele criminoso tenha condições de voltar à rua. O pessoal não está fazendo isso. Esse é o grande problema. O garantismo penal exacerbado que existe no Brasil e os nossos juízes, promotores e advogados dominados pela criminologia crítica, que é uma espécie de interpretação marxista da criminologia e que tem essas teorias, né, que a sociedade corrompe, que o cara é uma vítima da sociedade, esse tipo de coisa que a gente já conhece muito bem, faz com que esse tipo de medida seja praxe por parte dos nossos magistrados, infelizmente. Que a gente possa evoluir nisso aí. Esperamos que esse negócio da saída vá para frente, que pelo menos daqui para frente, aqueles que forem condenados não tenham benefício. Se você concorda comigo ou não, deixe aí o seu comentário sobre esse tema. E não esqueça também de seguir o nosso canal, de compartilhar esse vídeo com seus amigos. Um grande abraço e até a próxima.